Olá pessoal, eu sou o Teacher Guilherme e eu estou aqui para ensinar inglês para vocês, né? E o tema de hoje é o Simple Present Tense, ou o presente simples, né? Mas para que é usado o Simple Present Tense? Ele é usado para indicar ações que ocorrem no presente, como também ele é usado para expressar verdade universal, sentimento, desejo, preferência, opinião, essas coisas, beleza? E como toda língua, o inglês também tem suas regras básicas. E o inglês tem as suas partes, e cada uma dessas partes tem as suas regras, né? E o Simple Present Tense, ele tem três formas. A affirmative form, a forma afirmativa, a negative form, a forma negativa, a interrogative form, que é a forma interrogativa. Beleza? Então vamos começar pelo começo aqui, tá? Vamos começar pela affirmative form. Bom, a affirmative form, como o nome já diz, a forma afirmativa, nós vamos estar afirmando algo positivamente, tá? Na affirmative form, o verbo ele sempre vai ser usado no infinitivo sem a presença do to. Como assim sem a presença do to? Porque, por exemplo, quando nós vamos aprender um verbo, a gente sempre aprende o verbo com o to antes dele. Por exemplo, o verbo aprender, to learn. A gente aprende sendo to learn e não apenas learn. Óbvio que quando a gente vai usar nas frases, a gente só usa o learn, mas a gente vai aprende ele com to learn. Então, como eu dei aqui no exemplo embaixo, to learn, a gente vai tirar o to e vai usar só a parte infinitiva do verbo, que é o learn aqui, beleza? Isso vai ser para todos os verbos, beleza? Então, e ó, os verbos eles sempre vão continuar os mesmos com os pronomes I, eu, you, você, we, nós e they, eles ou elas. E a gente só vai acrescentar um s, es ou ies no caso dos pronomes he, she ou it. Recapitulando, os verbos não vão mudar com os pronomes I, you, we e they. Agora, com os pronomes he, she ou it, ele, ela ou isso, o que a gente vai fazer? A gente vai prestar atenção em algumas regrinhas aqui para a gente poder acrescentar o S, ES ou IES, no caso desses pronomes, beleza? Aqui eu dei alguns exemplos aqui embaixo. I live in Brazil. Eu moro no Brasil. O verbo to live, morar, viver. He lives in Brazil. Perceba aqui ó, que com o I, eu, o verbo continua o mesmo. I live. Não tem S, não tem nada. Agora aqui, ó, he lives. Tem um S no final. A mesma coisa aqui, ó. She does her homework. Ela faz a lição de casa dela. O verbo to do. Perceba aqui, ó, que o verbo do foi adicionado um ES no final. Ficou does, por causa do pronome she que está sendo usado aqui. Ah, Guilherme, mas como que funciona? Quais são as regras, né? Bom, é disso que a gente vai falar agora, beleza? Tem umas regras de adição do SES e do IES tipo, no verbo quando o sujeito for he, she ou it. Isso vale só para forma afirmativa. Isso não vale para forma negativa e nem para forma interrogativa, porque vocês não vão usar isso nessas duas formas, beleza? Só na afirmativa. Mas quais são as regras? Bom, para a maioria dos verbos, nós vamos acrescentar só o S. Para a maioria dos verbos. Mas como assim a maioria dos verbos? Como que a gente vai saber qual que é essa maioria? Bom, se os verbos não se encaixarem nessas regras aqui, você vai acrescentar o S, beleza? Agora, se o verbo se encaixa, você vai ver em qual ele se encaixa para você adicionar o ES ou o IES, beleza? Então, ó, verbos que terminam em SS, SH, CH, O e X, a gente vai acrescentar o ES, beleza? Por exemplo, o verbo watch, que é assistir, vai ficar watches. Então, por exemplo, she watches, he watches, it watches, por aí vai. O verbo go, que é ir, vai ficar goes, beleza? Por exemplo, o verbo lavar, que é wash, vai ficar
washes. E por aí vai, entendeu? Qual que é a próxima regra? Bom, quando o verbo terminar em consoante mais y, a gente vai ter que retirar o y e adicionar o ies. Por exemplo, aqui, ó, o verbo voar, fly, vai ficar flies. Por exemplo, he flies, ele voa. Lembrando, pessoal, que isso aqui é só para he, she ou it. Para os pronomes I, you, we e they, a gente vai usar o verbo normal sem adicionar essas letrinhas que eu estou falando aqui para vocês, beleza? Então, ó, o outro verbo aqui que eu dei exemplo, o verbo dry, secar, fica dries. Ele termina, perceba aqui ó, que ele termina em consoante mais y, fica, a gente retira o y, coloca ies e fica dries, secar. Qual que é a última regra? Bom, quando o verbo terminar em vogal mais y, a gente vai acrescentar apenas a letra S. Por exemplo, play, verbo jogar, brincar. Play acaba em vogal, vogal A mais o Y. Então vai ficar plays. Por exemplo, he plays, she plays, it plays, aí vai. O verbo say, que é dizer, fica says, porque ele também acaba em vogal mais Y. Então fica he says, she says, it says, por aí vai. Entenderam? Caso o verbo não se encaixar nessas duas regras aqui, você vai adicionar o S, beleza? Até quando o verbo acabar em vogal mais Y, você vai colocar o S, para você ver como é a maioria dos verbos realmente que a gente vai adicionar o S. Mas caso ele não se encaixe tanto nesse aqui quanto nesse aqui, você só vai adicionar o S normalmente. Só tem que ficar prestando atenção nessas duas regras aqui que eu acabei de citar. Beleza? Espero que vocês tenham entendido. Quem quiser printar, printa aí a tela, vou deixar parado. Printa para a gente ir para a próxima. Ah, existe uma exceção nessa adição do S, ES e ES. O verbo have, que é o verbo ter, ele não se encaixa nessas regras que eu acabei de dar. Por quê? Com he, she ou it, o have não vai ficar haves, como está sendo dito aqui, mas sim has. Guarda isso. O have, para he, she ou it, vai ficar has. E não haves. Por favor, vai ficar assim, ó, has. Beleza? Resumindo, basicamente, você só vai adicionar o S no final dos verbos que não terminarem em SS, SH, CH, O, X ou consoante mais Y. No resto, você vai adicionar S em tudo, beleza? Lembrando que isso só vale para a forma afirmativa e não para as outras duas formas. Bom, vamos agora para a negative form. A negative form faz os usos dos verbos auxiliares do e does, né? Do no caso do you, I, we e they, e does no caso do he, she, it, pelos motivos que a gente acabou de ver. E as frases na negativa elas podem ser escritas de forma composta, aliás, de forma completa ou de forma contraída. Como assim, forma completa, forma contraída? Por exemplo, como a gente está expressando negação, a gente vai usar o verbo auxiliar do ou does, né? Mais o not. A forma completa na frase, que é uma forma formal também, é o do not, separadamente, assim, do jeito que eu escrevi aqui, ó. Do not. Porém, a forma contraída é a seguinte, don't, que é informal. Isso vale para o does também. Does not. Mais o not. Does mais o not. Que a forma contraída é doesn't. Lembrando, pessoal, que ambas essas formas contraídas aqui são informais. Ou seja, você só vai usar em ocasiões informais. Não é bom usar elas em ocasiões formais, beleza? E ó,
a forma negativa do simple present, ela sempre deve conter a seguinte estrutura: sujeito, primeiramente, sujeito, depois o verbo auxiliar, depois o not, depois o verbo principal e o complemento da frase se tiver. Como assim? Vamos ver na prática aqui, ó. She doesn't, ou she does not, like to go to the cinema. Ela não gosta de ir ao cinema. Podemos ver aqui, ó, que o she é o sujeito, does, verbo auxiliar, o not, ou doesn't, like, verbo principal, to go to the cinema é o complemento da frase. Resumindo, vamos recapitular aqui. She, sujeito, does, verbo auxiliar, not, para mostrar a negação, like, verbo principal, to go to the cinema, complemento da frase. Perceba aqui que está seguindo exatamente essa estrutura que eu acabei de citar para vocês. Vamos para a próxima. They don't go there every day. Eles não vão lá todos os dias. They, sujeito, do, verbo auxiliar, not, para mostrar a negação, go, verbo principal, there every day, complemento da frase. Vamos ver de novo. They é o sujeito, do, verbo auxiliar, not, negação, go, verbo principal, e there every day, complemento da frase. Vamos para a próxima. You do not arrive late. Você não chega atrasado. You, você, né? Sujeito, do, verbo auxiliar, not para expressar negação, arrive, verbo principal, e o late, que é o complemento da frase. Então, ó, you, sujeito, do, verbo auxiliar, not para expressar negação, arrive, verbo principal e late, complemento da frase. Pessoal, nem sempre vocês vão se deparar com frases que têm complemento, tá? Então, você tem que prestar atenção aí. Por exemplo, deixa eu pensar numa frase. Deixa eu ver aqui. They... Sei lá, se eu quiser falar, eles não gostam, por exemplo. They do not like. They do not like. Eles não gostam. Perceba aqui que nessa frase não tem complemento. Porque eu não estou falando do que eles não gostam, beleza? Então, ó, o they é o sujeito, do verbo auxiliar, not, negação, o like, verbo principal. Não tem complemento, tá? Então vocês têm que prestar atenção nessas coisas, que vai variar de frase para frase. Eu não sei se vocês lembram, mas eu disse que aquelas regrinhas de adição do S, do ES, do IES só vale para afirmativa. Por quê que vale só para afirmativa? Porque é o seguinte, pessoal. Sempre que vocês estiverem usando o verbo auxiliar do... No caso, o does, né? Porque é o que vale para he, she ou it. Vocês vão deixar o verbo na sua plena forma. Ele vai voltar ao normal. Lembrando, sempre que tiver o verbo auxiliar na frase, que é o does, o verbo principal vai voltar para sua forma normal. Perceba aqui que nas frases, ó, she doesn't like to go to the cinema. Ela não gosta de ir ao cinema. O like, ele não tá com S no final. Não tá she doesn't likes, por exemplo. Por quê? Porque está sendo usado o verbo auxiliar na frase. Então vocês têm que prestar atenção nisso também. Quando tiver verbo auxiliar na frase, seja na negativa, na interrogativa, não importa, o verbo principal volta para sua forma normal. Beleza? Então, vamos continuar a nossa aula. Bom, pessoal, agora a gente está indo para a nossa última forma do Simple Present Tense, do presente simples, que é a Interrogative Form. Bom, a Interrogative Form também faz uso dos verbos auxiliares do e does, dependendo do pronome, né? E como a forma negativa,
a forma interrogativa também tem a sua estrutura específica, beleza? Que é a seguinte. Primeiramente, a gente tem o verbo auxiliar. Na forma interrogativa, sempre o verbo auxiliar vai estar no começo da frase. Depois, nós temos o sujeito. Depois, o verbo principal. E, por último, o complemento da frase, se tiver. Vamos ver isso na prática. Por exemplo, do you go to the beach every year? Você vai para a praia todo ano? O do, verbo auxiliar, e o sujeito, go, verbo principal, to the beach every year, que é o complemento da frase. Que é no caso dessa frase aqui, ela tem complemento. Né? Então, ó, vamos recapitular. Você vai para a praia todo ano? Do, verbo auxiliar, e o sujeito, go, verbo principal, to the beach every year, complemento da frase. Tá? Vamos para a próxima. Do we have English classes on Saturdays? Nós temos aulas aos sábados. Do, verbo auxiliar. We, sujeito. Have, verbo principal. English classes on Saturdays. Complemento da frase. Vamos repetir então. Do, verbo auxiliar. We, sujeito. Have, verbo principal. English classes on Saturdays. Complemento da frase, tá? Vamos para a penúltima. Does she like you? Ela gosta de você? Does, o verbo auxiliar do, mais o es, porque está sendo usado com she, mas o does é o verbo auxiliar. She, sujeito da frase. Like, verbo principal. E o you, que é o complemento da frase. Vamos repetir. Does she like you? Ela gosta de você? Does, verbo auxiliar, she, sujeito, like, verbo principal, e you, complemento da frase. Vamos para a próxima e para a última. Does he go to the gym every day? Ele vai para a academia todos os dias? Does, novamente, né, que é o verbo do mais o es, porque está sendo usado com he, mas o does é o verbo auxiliar, he é o sujeito, go, verbo principal, to the gym every day vai ser o nosso complemento da frase. Então, ó, para finalizar a parte da interrogative form, vamos revisar isso aqui. Does, verbo auxiliar. He, sujeito. Go, verbo principal. E to the gym every day, a gente tem como complemento da frase. Tá? Então, pessoal, essa aqui foi a interrogative form. Tá? Se você quiser tirar o print disso aqui também, printa se você quiser. Se não quiser, beleza, deixa que a gente vai já finalizar a aula fazendo os exercícios, beleza? Então, ó, sempre lembrando dessa estrutura aqui da forma interrogativa. Primeiro o verbo auxiliar, sujeito, verbo principal, depois, por último, o complemento da frase, se tiver, tá? Presta atenção nisso, beleza? Então, ó, vamos para os nossos exercises. Beleza. Ó, escreva as frases afirmativas no modo negativo do Simple Present Tense. Ou seja, o exercício está pedindo para a gente escrever as frases afirmativas no modo negativo do Simple Present Tense. E aqui a gente tem três frases. You like pizza. Você gosta de pizza. We have money. Nós temos dinheiro. E they study. Eles estudam. Se você quiser resolver, pausar, resolver, sei lá, tentar resolver aí na sua casa, você pode pausar, pausa, tenta resolver, não conseguiu ou conseguiu, volta aqui pra gente revisar ou pra gente fazer junto, beleza? Mas ó, pausa, resolve, depois volta aqui. E bom, se você acabou de fazer o que eu falei, a gente, se você conseguiu ou não, a gente vai resolver junto do mesmo. Então tá, ó. You like pizza. Tá pedindo para passar para o modo negativo. Perceba aqui, ó, que não tá sendo usado o he, she ou it, em nenhum dos casos. Ou seja, a gente não vai usar o does, a gente vai usar o do. No caso, o do not, né? You don't like pizza, seria a frase. Mas ó, vamos ver parte por parte para ver como vai ficar.
you, você. Lembrando que a estrutura da frase é o seguinte: sujeito, mais o verbo auxiliar, mais o not, mais o verbo principal, mais o complemento, se tiver, que no nosso caso aqui tem. Então, ó, sujeito, you, mais o verbo auxiliar, que é o do, mais o not. Aqui você poderia escrever don't, mas eu estou escrevendo assim separado para vocês entenderem, tá? You do not, mais o verbo principal, que é o like. E o nosso complemento da frase aqui que seria o pizza. Então, ó, you like pizza seria you do not like pizza, ou you don't like pizza. Porque o you aqui é o sujeito do verbo auxiliar, not para expressar a negação, like, verbo auxiliar, aliás, verbo principal, e pizza é complemento da frase. Vamos para a segunda. We have money. A gente vai seguir a mesma lógica. A gente vai prestar atenção nessa estrutura aqui e a gente vai tentar passar para a negativa. We have money. We, nós, né? É o sujeito, significa nós. Depois o verbo auxiliar. Depois o not. Verbo principal. E agora, complemento da frase, que é money. Bom, podemos ver que essa frase expressa a realidade de muita gente, né? Porque we have money, nós temos dinheiro. Na negativa fica nós não temos dinheiro. É, de fato. Então, ó, vamos para a próxima. Ah, lembrando, eu segui aquela estrutura ali que eu falei para vocês. Sempre, 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 sempre. Sempre lembrem-se de seguir aquela estrutura, tá? Vamos para a última. They study. Uma frase bem simples aqui. They study. Eles estudam. Então, ó, sujeito. They. Verbo auxiliar, mais o not. Study, que é o verbo principal. Aqui perceba que a gente não tem complemento, tá? Então a frase fica por isso aqui mesmo. Então, ó, vamos resumir. You like pizza, you do not like pizza, porque eu sempre tenho que seguir essa estrutura aqui. We have money, fica we do not have money, ou we don't have money. They study, fica they do not study, beleza? Quer printar para ver se acertou, para corrigir? Printa aí que a gente vai para a próxima. Beleza? Ó, vamos para a próxima agora. Escreva as frases afirmativas abaixo no modo interrogativo do Simple Present Tense. Aqui a gente tem três frases. Diferentemente do exercício anterior, aqui a gente está usando he, aliás, she, he e it. Ele, ela e isso. Tá? Então, she loves you, he drives truck e a última frase é it barks in the garden. Bom, primeiramente, se você quiser fazer o exercício aí, pausar o vídeo, pode pausar, sinta-se à vontade, e depois volta aqui para ver se você acertou. Se você não conseguiu fazer, a gente vai resolver junto, beleza? Então, ó, primeiro a gente tem que lembrar que assim como na forma negativa, a forma interrogativa também tem a sua estrutura básica, né? Qual que é essa estrutura da forma interrogativa? Primeiramente, a gente vai começar a frase com o verbo auxiliar, depois sujeito, depois verbo principal, depois o complemento, se tiver na frase, né? Sempre lembrando disso. Então aqui, ó, she loves you. Ela ama você. Verbo auxiliar primeiro, que no caso aqui é o does, porque né, está sendo usado com she. Sujeito, que é o she. Verbo principal, love. Lembrando aqui, pessoal, aqui é love e não loves, com S no final, porque o verbo auxiliar está sendo usado nessa frase. Então, lembrando, sempre que tiver o verbo auxiliar na frase, com he, she ou it, o verbo principal vai ficar normal, sem S, ES ou IES, beleza? Sempre, 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 sempre. Então, ó, does, verbo auxiliar, sujeito she, love, verbo principal,
e o complemento da frase aqui que é o you. E, óbvio, o ponto de interrogação. Então, she loves you fica does she love you? Does she love you? Beleza? Ela ama você, tá? Então, ó, vamos para a próxima. He drives truck. Ele dirige caminhão. He, sujeito, drives, verbo principal, truck, complemento da frase. Então, ó, vamos começar aqui com o verbo auxiliar, sujeito, que é o he, drive, lembrando que o verbo vai ficar normal, truck, que é o complemento. E o ponto de interrogação. Então, he drives truck fica does he drive truck? Ele dirige caminhão? Beleza? Então vamos para a próxima. Ó, it barks in the garden. Isso late no jardim. Vamos começar a frase. Primeiramente com o verbo auxiliar, sujeito, verbo principal, bark, complemento da frase, que no caso aqui seria in the garden. E o ponto de interrogação. Então fica, a frase era it barks in the garden e ficou does it bark in the garden? Beleza? Porque a gente seguiu exatamente essa estrutura aqui. Lembrando, sempre siga essa estrutura. Primeiro verbo auxiliar, depois sujeito, depois verbo principal, depois complemento. Quer printar? Printa aí para ver se você conseguiu, corrige aí. E porque a gente já está finalizando a nossa aula, pessoal. Mas vamos revisar aqui, tá? Bom, aqui a gente viu que na forma afirmativa a gente tem que acrescentar S, ES ou IES, pra, no caso dos verbos com he, she ou it. A gente viu aqui que quando os verbos terminam em SS, SH, CH, O, X, a gente acrescenta ES. Quando o verbo termina em consoante mais Y, a gente retira o Y e adiciona o IES. Mas quando o verbo não terminar nem em SS, SH, CH, O, X e nem consoante mais Y, a gente vai colocar o S, basicamente. Né? Basicamente. Até aqui, ó, quando o verbo terminar em vogal mais Y, a gente vai acrescentar apenas o S. Então, é realmente a maioria das palavras que a gente vai acrescentar o S. A não ser que ele siga essas duas regras aqui. Beleza? Na forma negativa, a gente viu aqui que a frase também tem uma estruturazinha, né, que é o sujeito, verbo auxiliar, depois o not, depois o verbo principal, depois o complemento da frase, se tiver. E como a forma negativa já fala por si só, a gente vai estar sempre expressando uma negação nessa frase. Lembrando, como eu disse ali na forma interrogativa, sempre que tiver o verbo auxiliar does na frase para he, she ou it, o verbo principal volta para sua plena forma, para sua forma normal, tá? Então, ó, vamos revisar a interrogative form. Aqui a gente vai usar o verbo auxiliar do e o does, né? Sempre no começo da frase, sempre no começo da frase. E a gente sempre vai seguir a seguinte estrutura: verbo auxiliar, sujeito, verbo principal e o complemento, tá? Sempre, 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 sempre. Lembrando, a gente sempre vai usar o do para I, you, we e they, e o does para he, she ou it. Beleza? Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Me aguarde para a próxima aula. Valeu, falou, obrigado pela atenção. Bons estudos!